Olá pessoal, vamos a mais um vídeo numérico com um exemplo de método de Jacobi e de Gauss-Seidel. Primeiro uma pequena correçãozinha aqui que precisa ser feita no vídeo anterior para que o algoritmo funcione. Eu preciso inicializar o vetor x new igual a x aqui para que ele fique com o tamanho correto, para que ele fique realmente um vetor coluna, que é o que eu quero. Se eu não botar esse comando, isso aqui não vai acontecer, tanto no método de Jacobi quanto no método de Gauss-Seidel, ok? É só porque o tamanho dele fique correto eu consigo multiplicar uma linha por uma coluna e isso deu um número, um escalar, ok? Provavelmente quando vocês estiverem resolvendo esse tipo de problema com álgebra linear, cuidem aí, se der uma multiplicação inconsistente, significa que talvez que vocês tenham um vetor linha que deve ser um vetor coluna, alguma coisa desse tipo. Mas vamos ao exemplo aqui. Vamos pegar aqui uma matriz começa aqui, com de tamanho 8 por 8, né? E a gente acabou até nem falando anteriormente qual que é a condição para que o método de Jacobi ou Gauss-Seidel funcione. Se eu olhar aqui no slide, um pouquinho mais para frente, para que o método tanto de Jacobi quanto de Gauss-Seidel funcione, eu preciso que a matriz seja diagonal dominante. O que significa ser diagonal dominante? Primeiro, o que significa ser estritamente diagonal dominante? Estritamente diagonal dominante significa que o elemento da diagonal em módulo é maior, estritamente maior, então não pode ser igual, à soma dos elementos fora da diagonal. Ok? E o que é diagonal dominante? Se a matriz for estritamente diagonal dominante, o método vai funcionar, tanto de Jacobi quanto de Gauss-Seidel. Só que ela pode ser um pouquinho menos que isso. Ela pode ser diagonal dominante. O que é diagonal dominante? Ela pode, para alguns elementos, para algumas linhas da matriz, o elemento da diagonal pode ser igual, mas para pelo menos uma linha, isso aqui tem que ser um estritamente maior, como na equação anterior. Então, se ela for diagonal dominante, ou seja, a respeito disso aqui é maior ou igual para todos, pelo menos um é estritamente maior, então o método também vai funcionar. Então vamos ao exemplo. E essa matriz aqui, será que ela é diagonal dominante? A gente vê que 3 é igual à soma desses dois. 6 é igual à soma desses aqui. 6 é igual à soma de 2 mais 1 mais 2 mais 1. Então, tem vários elementos, várias linhas aqui que o elemento da diagonal é igual à soma dos elementos fora da diagonal. Mas nessa linha aqui, 6, eu tenho 6, e fora dela eu tenho 5. Então aqui eu tenho o elemento da diagonal, aqui na linha 2 eu tenho 6 é maior que 5. E também nessas outras duas que também acabou sendo satisfeito. 6 é maior ou igual que 5, assim como aqui 6 é maior que 3. Então deve funcionar para essa matriz aqui, tanto o Jacobi quanto o Gauss-Seidel. Então para essa matriz aqui, para um vetor B que eu escolhi como todo mundo 1, tome cuidado aqui que eu botei um apóstrofo para indicar que isso aqui é ele está digitado como um vetor linha, mas quando eu coloco o apóstrofo significa que é um vetor coluna. Ele vai fazer o transposto desse vetor. E o chute inicial é todo mundo 0 também com o vetor transposto. Então eu vou chamar o Jacobi com A, com B, com esse vetor inicial de chute x1, com 10 no menos 13 minha tolerância, ou seja, eu vou ficar iterando até que a diferença entre duas soluções, entre x new e x, seja menor que 10 no menos 3. E eu quero fazer no máximo 1000 iterações. Então vamos fazer primeiro o de Jacobi. E se eu clicar aqui, eu itero o de Jacobi. Ele mostrou aqui tome cuidado que não coloque muitas iterações aí, até por isso que tem um certo limite ali. Porque ele está imprimindo todas. Se vocês não quiserem imprimir todas as soluções, vocês têm que comentar esta linha aqui que é só para vocês procurarem erros, alguma coisa assim, ou entender como é que está funcionando. Então, se não precisar ela, coloque um comentário. Então, ela está imprimindo K, o X e o delta X. Então, se eu olhar o que eu encontrei aqui, o que eu tenho? Vamos ver as duas últimas linhas aqui. Tenho que na iteração 78, o vetor é alguma coisa como isto aqui. E na vetor 77 é 0.29. Então aqui tinha 0.29, aqui 0.297188. Então vamos ver o x que eu encontrei. O x que eu encontrei foi esse aqui. E aí, será que isso aqui é a solução? Se eu fizer calcular, eu não tenho a solução para comparar, né? Mas se eu fizer b menos a vezes x, eu encontro o resíduo. Então eu vi que o resíduo aqui é da ordem,
é relativamente pequeno, né? Da ordem de 10 na menos 1, menos 1, menos 2, menos 3. Da ordem de 10 na menos 3. Ok? Será que essa matriz aqui é bem condicionada ou mal condicionada? Se eu olhar ela, o número de condicionamento dela é bem pequeno, aqui é 8. Então, provavelmente, o resíduo aqui vai ser proporcional, ou vai ser 8 vezes. Aqui é bem pequeno. Então, quantas iterações eu precisei para o método de Jacobi funcionar? Precisei 78 iterações. Se eu resolver o mesmo problema com o método de Gauss-Seidel, aqui pego o método de Gauss-Seidel, só troca aqui para Gauss-Seidel. No exemplo, então troca aqui para Gauss-Seidel. E comentar essa linha aqui. Deixa eu ver se é Gauss-Seidel com hífen, com hífen, Então, se eu rodar isso aqui, o outro tinha 78 iterações, né? Esse aqui, esse exemplo em particular aqui funcionou muito bem. Convergiu em apenas 7 iterações, ok? Em geral, não é, a diferença é grande, mas talvez não tão grande como esse exemplo. Mas aqui funcionou bem, ok? Então, era isso.